Boa galera, beleza? Vamos agora falar da Copa do Mundo de 1990, 14ª Copa do Mundo de futebol, onde a Alemanha iria se juntar a Brasil e Itália e se sagraria tricampeã mundial de futebol. Bom, Copa de 90, um pouquinho antes aqui para a gente falar sobre como é que foi a Copa de 90, o que eu me lembro. Copa de 90, o Brasil chegou desconfiado porque a eliminação de 86 foi dolorosa, aquela perca nos pênaltis para a França. A seleção brasileira foi com uma seleção muito criticada por Sebastião Lazzaroni, que era técnico do Vasco, e levou o tal de Sele Vasco, né? Uma seleção que tinha 7, 8 jogadores do Vasco da Gama, com jogadores assim que eram contestados como Bismarck na época, né? Deixou de fora o Neto, que estava numa ótima fase, né? Pelo Corinthians, deixou o Veloso de fora, levando o Tafarel, que fez uma ótima Olimpíada em 88. O Brasil em 88 foi medalha de prata nas Olimpíadas. O Romário não foi, por contusão, era o grande centroavante na época, seria o parceiro do Careca, né, na Copa. Posteriormente, em 94, quando ganhamos o Tetra, o Romário com o Bebeto fez a grande dupla de ataque. Mas a seleção já saiu daqui muito desconfiada. Valdo, do Grêmio, muitos jogadores ali que ninguém queria. Essa é a verdade. Nunca esqueço, né, da nossa eliminação para a Argentina, aquele gol lá do Canidia, passe do Maradona, não foi um dia que o meu tio Oswaldo faleceu. E onde eu não senti a tristeza de 86, eu já sabia que o Brasil ia perder. A minha maior tristeza na Copa de 1990 foi a eliminação de Camarões para a Inglaterra na prorrogação. Deixa eu dar uma brecada aqui. Onde Camarões fez uma primeira fase extraordinária, saiu vencendo o jogo de abertura da Copa contra a atual campeã Argentina, né, onde Pumpido cortou o dedo na rede e o Goicoechea entrou e fez uma grande campanha. A Argentina chegou na final contra a Alemanha de novo, na revanche de 86, e a Alemanha levou o tricampeonato mundial numa equipe que tinha aquela trinca da Inter de Milão, Lothar Matthäus, Klinsmann e Brehme, que eram grandes jogadores. A Holanda chegou como uma das grandes sensações para a Copa, desde 74, desde 78 não jogava uma Copa, quando foi bivice, né, 74, 78. Chegou com Gullit, com Van Basten, com Rijkaard, chegou como campeã da Eurocopa de 88, mas foi um fiasco também. E tivemos grandes jogos nessa grande Copa do Mundo de 1990. Eu já estava ali um pouco mais entendido, tive o álbum de Copa da Copa, completei o álbum. O torneio rolou de 8 de junho a 8 de julho na Itália, que também era uma das grandes candidatas ao Tetra, já, né? Caiu nas semifinais. As partidas foram realizadas nas cidades de Milão, Roma, Nápoles, Turim, Bari, Verona, Florença, Cagliari, Bolonha, Udine, Palermo e Gênova. A Itália foi o segundo país a organizar pela segunda vez uma Copa do Mundo, assim como o México havia sido em 86. A Itália, desde 1938, não sediava uma Copa do Mundo. 34, perdão, quando ela foi campeã pela primeira vez. Sobre a Copa da Itália, que eu me lembro também, que em 90, os anos 80 e o começo dos anos 90, o futebol italiano era o império do futebol mundial. Assim como hoje é a Premier League e como foi anos atrás o Campeonato Espanhol, La Liga, o Campeonato Italiano mandava no futebol mundial, era os melhores times, os melhores jogos, os melhores jogadores estavam todos lá. Passava na Band, o Silvio Luiz narrava todo domingo de manhã, eu não perdia um jogo do Campeonato Italiano. Onde eu peguei minha paixão pelo Napoli de Careca e Maradona, pelo Milan de Van Basten e Gullit, própria Sampdoria também, de Toninho Cerezo, Vialli, eram timaços, mano. Era muito legal assistir o Campeonato Italiano. E a Itália sucumbiu, né? Os 24 participantes, 115 gols em 52 jogos, uma média de 2,21. Alemanha campeã, Argentina vice, Itália terceira, Inglaterra quarta. Totò Schillaci, que chegou também desconhecido na Copa, foi o artilheiro pela seleção italiana com 6 gols. Na fase inicial, o ataque da Alemanha foi o melhor com 10 e a melhor defesa a Itália de Walter Zenga, um goleiraço, sem tomar nenhum gol. As maiores goleadas foram Tchecoslováquia 5, Estados Unidos 1, Alemanha 5, Emirados Árabes 1 e União Soviética 4, Camarões 0. Público de 2.516.348 pessoas, 48.391 pessoas a média de público. O melhor jogador jovem foi o iugoslavo Prosinec. Fair play, Inglaterra. E o Totò Schillaci foi o craque da Copa. Além de anfitriã, a Itália, da então campeã mundial de terceira Argentina, classificados para o torneio: Alemanha Ocidental, que viria se sagrar campeã dessa edição, Bélgica, Inglaterra, Escócia e Áustria, Suécia, Iugoslávia, Espanha e Holanda, União Soviética, Tchecoslováquia, Irlanda, Romênia, Camarões, Egito, Emirados Árabes, Coreia do Sul, Uruguai, Colômbia, Brasil, Costa Rica e Estados Unidos. A Colômbia também
tem esse detalhe. Chegou como uma seleção sensação em 90. Em 94 chegou como favorita, mas em 90 já vinha com aquela geração lá de Valderrama, Asprilla. Chegou muito bem. Foi eliminado pelo Camarões. Grandes estrelas do futebol mundial desfilaram pelos gramados italianos, como Gary Lineker. Eu vou deixar rolando já alguns gols aqui para já adiantando. Que foi o artilheiro de 86. Paul Gascoigne, David Platt e Wright da Inglaterra. Koeman, Rijkaard, Van Basten e Gullit da Holanda. Hübner, Brehme, Lothar Matthäus, Rudi Völler e Klinsmann da Alemanha. Diego Maradona da Argentina, dentre outros. A Copa de 90 entrou para a história como uma Copa de equipes defensivas. Foi uma Copa muito defensiva, que jogavam apenas para alcançar o resultado. Média de gols de apenas 2,21 registrou um recorde negativo que perdura até hoje. Vou mostrar os gols, igual na outra edição, né? Essa situação levou a mudança de regras, mais notadamente a regra do recuo de bola e a adoção de 3 pontos por vitória. Apesar disso, também foi uma Copa de grandes goleadas, como já citamos. A partir dessa Copa, o goleiro não podia mais pegar a bola com as mãos. Até 90 podia, e os goleiros faziam mó cera quando estavam com o placar favorável. A final da Copa de 90 foi disputada pela Argentina, que havia eliminado a Itália, e a Iugoslávia, e o Brasil, e a Alemanha, que havia eliminado a Inglaterra, a Tchecoslováquia e a Holanda. A partida foi realizada em 8 de julho, às 20 horas, no Estádio Olímpico de Roma, com um público de 73.600 pessoas, sob o apito do árbitro mexicano Edgardo Codesal. Andreas Brehme converteu uma penalidade, fez o gol do título de pênalti, que até hoje é muito contestado, aos 40 minutos do segundo tempo, trazendo o terceiro título da Alemanha Ocidental em Copas. Foi a última Copa disputada pelas seleções da União Soviética, que virou Rússia, e da Tchecoslováquia, que virou República Tcheca. Nas eliminatórias, classificaram-se já antecipadamente a atual campeã Argentina e a sede Itália. Então, 22 vagas ficaram para serem disputadas por 114 países de todos os continentes. As suspensões mais notórias aconteceram com as eliminatórias já em andamento. A seleção do México, por escalação de um jogador acima da idade permitida em um torneio de seleções de base, foi eliminada. E a seleção chilena, naquele episódio de 89 de Roberto Rojas, que eu já citei aqui, do foguete que caiu no campo, lá da torcedora, no Maracanã, onde ele simulou, né, que tinha estourado a cara dele, não foi nada disso. O Roberto Rojas foi eliminado do futebol para sempre. Foi uma das punições mais severas da FIFA. E o Brasil ganhou a vaga. O Brasil correu o risco até de não ir para essa Copa, porque o Chile embaçou na nossa. Seleções participantes, sorteio realizado no Palazzo dello Sport, em Roma, dia 9 de dezembro de 89. Os cabeças de chave foram Alemanha Ocidental, Argentina, Bélgica, Brasil, Inglaterra e Itália. As sedes foram em Roma, em Bari, em Florença, em Bolonha, em Udine, em Palermo, em Gênova. Eu já falei, né? Cagliari, Verona, Turim e Nápoles. E Milão. Bom, a bola oficial do torneio foi a Adidas Etrusco Único, fabricada pela Adidas. Fabricada com espuma de poliuretano, aumentando a velocidade dos passes e chutes a gol. Os gomos tinham 3 cabeças de leão evocando o Império Romano. Essa bola foi utilizada com o mesmo nome na Eurocopa de 92, no Torneio Olímpico de Futebol Masculino e nos Jogos Olímpicos de Barcelona em 92. E nas decisões do Mundial entre Clubes do Japão até 93, onde São Paulo foi bicampeão. A bola etrusco durou muitos anos aí, em grandes finais. O mascote da Copa foi Tchau, um boneco que tinha as cores da bandeira italiana e que podia ser desmontado e remontado para fazer a escrita Itália, fazendo a embaixadinha. Este Mundial teve jogos para diversos sistemas de videogames. Para computadores PC foi lançado o Itália 90, pela US Gold, que tinha a tabela completa do Mundial, os uniformes, tudo. Começou aí também uma evolução, né? Para os videogames caseiros foi lançado o World Cup Itália 90 da Sega, em parceria com a Mastertronic e a Olivetti. Para o Master System e Mega Drive, a versão do Master System tinha 30 times, incluindo os 24 que se classificaram para finais, mais 6 que não se classificaram. A transmissão de 90 foi transmitida por 4 redes de TV no Brasil: Rede Globo, em conjunto com sua filial na Itália, Tele Monte Carlo, Rede Manchete, Bandeirantes e SBT. Foi a primeira vez que a emissora de Silvio Santos exibiu sozinha o torneio, considerando que na Copa anterior fez em conjunto com a Record. Foi a primeira Copa do Mundo oficialmente transmitida em HDTV, em uma parceria entre a emissora italiana RAI e a emissora japonesa NHK. Os gols que passaram da primeira fase já aqui foram do grupo 1, em que a Itália ficou em primeiro com 6 pontos, a Tchecoslováquia em segundo com 4, a Áustria com 2, Estados Unidos com 0, saíram fora. Pelo grupo B, na estreia da Argentina, no primeiro jogo da Copa,
tivemos já a grande surpresa. Camarões vencendo por 1-0 com gol de Oman Biik, nesta falha, nesse frangaço de Pumpido. Atual campeã caía. Assisti esse jogo em casa. Lakatos fez 1-0 para a Romênia e o próprio Lakatos fez 2-0 contra a União Soviética. A Romênia fez uma ótima Copa. Argentina 2, União Soviética. Troglio fez 1-0. Burruchaga fez 2-0. Burruchaga tinha feito o gol do título, né? Camarões ganhou também da Romênia com o Roger Milá. Aí, ó, fazendo sua dancinha lá. Grande Roger Milá. Jogou até os 40 e poucos anos aí. Um dos maiores centroavantes da história do futebol africano, ó. Camarões fazia 4 pontos, já era líder do grupo. E Balint descontou para a Romênia. Depois Camarões perdeu surpreendentemente 4-0 para a União Soviética. Protasov fez 1-0. Mesmo assim se classificou. Ziminotovic fez 2-0. Camarões jogou de amarelo esse jogo, acho que foi por isso. Zavarov e Dobrovolsky fizeram os outros 2 gols. A Argentina se classificou com esse empate de 1-1 contra a Romênia e ficou em terceira no grupo. A atual campeã argentina se classificou pelo critério de desempate e chegou à final mesmo assim. Ó. Monzon fez 1-0 para os argentinos e Balint diminuiu para a Romênia. Ó, chorado o gol, hein? Camarões e Romênia, 2 primeiros do grupo. Argentina em terceiro, se classificou na Bacia das Almas e a União Soviética disse adeus. Olha o grupo do Brasil. Ô time feio que era essa seleção brasileira. Ô grupinho difícil que foi esse daí, viu? O Brasil estava no grupo com Costa Rica, Escócia e Suécia. Se classificou em primeiro com 6 pontos, porque era muito fácil o grupo também. Mas foi duro. Ó, Careca fez 1-0 contra a Suécia na estreia. Sempre ele, né? O Careca era demais. Um gol bem característico dele, driblava o goleiro. Eu vi esse cara jogando no campo e ele era demais. Ele fez o segundo gol também. O passe do Miller. Eles eram um grande parceiro de São Paulo. Aí o Careca já era astro do Napoli com Maradona. E Thomas Brolin, grande centroavante da Suécia, diminuiu. O loirinho Brolin. E tivemos Costa Rica 1, Escócia 0. Caiaço fez 1-0 para Costa Rica. No primeiro Mundial dos costarriquenhos. Fez uma boa campanha. O Brasil ganhou com gol de Miller contra a Costa Rica suado. Suado foi o jogo. A Costa Rica jogou de preto e branco. Suécia 1, Escócia 2. McCall fez 1-0 para a Escócia. A Escócia de 78 a 90 jogou as 4 Copas e sempre jogando bem, viu, meu? A Suécia diminuiu com o Stromberg. Aí o Brasil viria a ganhar da Escócia de 1-0, outro gol do Miller. Outro jogo difícil, suado. O Brasil ganhou seus 3 jogos, antes eram 2 pontos, né, por vitória. Se classificava com 100% de aproveitamento, mas com futebol bem abaixo. E a Suécia perdeu mais uma, agora para a Costa Rica com sua primeira vitória em Copa. Saiu na frente ainda com Ekstrom, mas a Costa Rica virou com Flores e com Matt Ford, grande centroavante aí, forte, centroavante negrão aí da Costa Rica. Ficou em segundo do grupo com 4 pontos e a Escócia com 2 não se classificou também. Aí vamos para o grupo D. Os gols do grupo D são da campeã Alemanha Ocidental, que estreou esse uniforme que é um dos mais lindos da história do futebol também. A Adidas vinha inovando muito, ó. Colômbia 2-0 contra o Emirados Árabes. Redin fez 1-0. Depois dessa grande jogada aí do Valderrama. E o próprio Valderrama, o cabeludo Valderrama, fez 2-0. Estreava bem a Colômbia. 4-1 Alemanha contra a Iugoslávia. Assisti esse jogo na casa de um amigo meu, o Roberto Lothar Matheus. 1-0. Klinsmann 2-0. Era um timaço esse time da Alemanha. Jorgen Klinsmann. Josip diminuiu para a Iugoslávia. Tinha um timaço também. Matheus fez mais um. O homem era monstro, mano. Só golaço de fora da área. Arriscava todas. E Ruth Voller fez o 4º gol alemão. Última Copa que a Alemanha Ocidental jogaria como Alemanha Ocidental. Depois de 94 voltaria a ser a Alemanha. Aí temos Iugoslávia 1, Colômbia 0. Alemanha 5, Emirados Árabes 1. O Voller deitou nesse jogo, ó. Klinsmann, Matheus e Ben. O Voller fez 2 gols. Emirados Árabes que nunca mais voltaria a jogar uma Copa. Que não faz falta nenhuma também. Muito fraca a seleção. Os Emirados Árabes Unidos.
Tomaram de 5 da Alemanha, depois iriam tomar de 4 da Iugoslávia, aumentando bem assim o número de gols dessa Copa. Graças a Deus o Emirados Árabes tomou 9 gols em 2 jogos, senão a média de gols ia ser menor ainda. Aí mais um do vôlei. Suzik fez 1-0 para a Iugoslávia, tinha um timaço, mano, na Iugoslávia, que hoje é a Croácia, né? A Iugoslávia hoje é a Croácia. Quem representa a Croácia é... Não, é a Sérvia, perdão. A Croácia não representa a Iugoslávia, apesar de ser um dissidente, né, ali da separação aí dos estados iugoslavos. Panchev jogava muito, Bomba e Prozinek. E no último jogo do grupo, um empate entre a campeã Alemanha e a Colômbia. Litzbark fez 1-0 e a Colômbia empatou com um cara que eu conheci, que faleceu no ano passado, o ídolo do Corinthians, jogou pelo Palmeiras, Fred Rincon, passe de Valderrama, e eu tive o prazer de conhecê-lo no campo do Tropical, lá em Ilha Comprida. A Alemanha primeiro, Iugoslávia segunda, a Colômbia se classificou em terceiro, no critério de desempate. E a Emirados Árabes ficou em último. Bélgica, Espanha, Uruguai e Coreia do Sul no grupo E. A Espanha veio forte para essa Copa, a Bélgica e o Uruguai também, e a Bélgica ganhou da Coreia do Sul por 2-0. De Grise, né, em belga, e De Hoof. Eles também tinham se enfrentado, se não me falha a memória, na Copa de 86, não. Espanha 3, Coreia do Sul 1, Michel, grande craque espanhol, fez 1-0. A Coreia empatou com quando? Michel fez de falta 2-1, craque de bola. E o hat-trick aí do Michel, 3º gol. O Uruguai tinha empatado com a Espanha 0-0. Bom lembrar. Bélgica 3, Uruguai 1. Kligerstens fez 1-0. Rodolfo Rodrigues, mais uma Copa, tomando muitos gols. Tifo, que tinha sido a revelação de 86, faz 2-0. Kulemans faz 3-0. Depois o Bencochea iria diminuir para o Uruguai. O Kulemans aí, grande craque também. Bencochea, grande jogador uruguaio. O Uruguai venceria seu último jogo contra a Coreia do Sul, com 1-0 gol de Fonseca. E no clássico Espanha e Bélgica, a Espanha venceria a Bélgica 1-0, Michel de pênalti. Vervoort empata para a Bélgica de falta. O Bizarreta nem viu. E Gorris faz o gol da seleção espanhola, colocando a Espanha aí como primeira do grupo, com 5 pontos. Bélgica com 4 e Uruguai com 3. Com essa vitória do último jogo, conseguiu sua classificação na Bacia das Almas também. E no último grupo, Inglaterra, Holanda, Irlanda e Egito. Um grande grupo, um grande clássico entre Inglaterra e Holanda. E primeiro clássico britânico, Inglaterra e Irlanda. Gary Lineker, 1-0 Inglaterra. Shade faz 1-1 a Irlanda. Holanda e Egito 1-1. A Holanda conseguiu empatar com o Egito na abertura da Copa, gol de Kitf. O Egito empatou aí com a Belogani, nunca mais voltou para uma Copa, o Egito de Salah. Wright fez Inglaterra 1, Egito 0. A Inglaterra empatou em 0-0 com a Holanda e a Holanda empatou em 1-1, ó. O de Gullit fez 1-0 e Queen empatou para a Irlanda num frangaço do goleiro holandês aí. A Inglaterra ganhou do Egito ainda de 1-0, foi em primeira, a Irlanda segunda com 3 e a Holanda com 3 também se classificou aí na Bacia das Almas. Bom, eu passei batido aqui o grupo A, que foi o grupo da seleção italiana. Ela ficou em primeira com 6, Tchecoslováquia em segundo com 4. Aí a gente já vai para os mata-mata aqui, ó. Segunda fase, certo? Fase final. Oitavas de final. Vamos ver como é que foi a oitava de final de 1990. Camarões 2, Colômbia 1. Roger Milá fez 1-0 para Camarões contra o Higuita. Foi lá, comemorou daquele jeito. Aí o Higuita fez essa grande besteira. Era um goleiro folclórico. Ó, foi querer sair driblando o Roger Milá. Roger Milá roubou a bola, fez o segundo gol. E a Colômbia foi eliminada por causa dessa falha do Higuita. Ainda faria um gol com o Redim para diminuir, mas não adiantava mais nada.
Em 94, Escobar também num lance parecido entregou a paçoca e foi assassinado pela Farc, né? Pela guerrilha de Pablo Escobar. Tchecoslováquia 4, Costa Rica 1. Costa Rica empatando aí com Gonzalez. Skurav fez o segundo gol. Era craque esse cara aí. Skurav da Tchecoslováquia. De cabeça. Kubik, um golaço na gaveta. Skurav de novo. E o jogo em que o Maradona fez o que quis, levou todo mundo e tocou pro Canija e falou: tira o Brasil da Copa. Canija limpou, o Tafarel e a Argentina decretou. No último jogo que Brasil e Argentina se cruzaram em um Mundial. Num clássico Alemanha e Holanda, Klinsmann faz 1-0. A Holanda jogou muito bem esse jogo. Bremen fez 2-0. E o gol de Koeman, o zagueirão, o alemão Koeman. Mas a Alemanha passava aí. Irlanda ficou em 0-0 com a Romênia. Hadi faz 1-0 para a Romênia. Grande craque. Chedi empata para a Irlanda. Lupo, também craque da Romênia, faz 2-1. Houghton empata para a Irlanda. Rotário faz 3-2 para a Romênia. O Townsend empata para a Irlanda. Lupescu, craque da Romênia, faz 4-3. Cascarino empata para a Irlanda. Era um craque irlandês, Cascarino. Aí o Timon Fott perde o pênalti. O grande goleirão irlandês aí pegou. E O'Leary coloca a Irlanda nas quartas de final da Copa, uma das melhores campanhas da Irlanda. Itália 2, Uruguai 0. Os donos da casa com o Schilatti, Totò Schilatti começou a brilhar aí, ó. E Serena, 2-0. Tirou o Uruguai. Espanha 1, Iugoslávia 2. Stojkovic, 1-0 Iugoslávia. Puta, como era bom ver a Iugoslávia jogar, mano. Timaço. Julio Salinas empatou para a Espanha. Mas a Iugoslávia faria seu segundo gol aí, ó. Com o Stojkovic de falta. Mas que golaço, mano. Inglaterra 1, Bélgica 0. David Platt, que era um craque também. Ó. De viradinha ali, sem pulo. Quartas de final. Argentina 0, Iugoslávia 0. Foi o jogo que Goicoechea brilhou nos pênaltis. Começou a brilhar, ó, Burruchaga, fazendo 2-0 para a Argentina. Prozinec fez. Maradona perdeu um pênalti, jogando com a camisa azul argentina. Dificilmente ele perdia. Aí o Iugoslávia diminuiu, empatou. Aí o Troglio vai. Bate na trave, a Argentina ainda estava quase sendo eliminada. Aí Goicoechea brilhou de novo, pegou mais um pênalti. O Desotti marcou para a Argentina. E aí, mais uma vez, Goicoechea brilhando, classifica a Argentina. Ele era meio doidão, assim, igual o Martinez. A Itália vence a Irlanda por 1-0, gol de Schilatti, num jogo muito duro, muito difícil. Vencendo em casa, indo para as semifinais aí, ó, o rebote. A Tchecoslováquia perdeu para a Alemanha Ocidental com gol de pênalti de Lothar Matthäus. Também chegou longe a Tchecoslováquia em sua última Copa. E esse jogo? 1-0, David Platt. Esse jogo eu chorei demais, torci demais para Camarões. 1-0, beleza. Aí os africanos com Koundé empataram, de pênalti também. E viraram com Ekeke. Era muito boa essa seleção camaronesa, malandro. Era muito da hora de ver eles jogar. Finalzinho do jogo, pênalti para a Inglaterra, Lineker. Aí foi para a prorrogação. E aí de novo, outro pênalti, Gary Lineker faz 3-2. Acaba com o sonho africano de chegar a uma semifinal de Copas do Mundo. Mas foi até então a seleção que chegou mais longe. Semifinais, Argentina e Itália, Nápoles, 1-0 Itália, Schilatti. Só que o grande craque Maradona jogava pelo Nápoles. Metade da torcida italiana estava para a Argentina. Caniggia faz 1-1. Pênaltis, Baresi, 1-0 Itália, grande Franco Baresi. Serizuela, 1-1. Roberto Baggio, 2-1. Dessa vez ele não perdeu. Burruchaga, 2-2. Aí, 3-2 para a Itália. Goicoechea, 3-3. Donadoni, Goicoechea pega. Maradona deixou dele. 4-3. E aí Serena bate, Goicoechea pega de novo, monstruoso goleirão pegador de pênaltis. A outra Alemanha, a outra semifinal entre a Alemanha e a Inglaterra, aí ó, gol do Lineker.
empatando o jogo, também empatou. Foi outro jogaço disputado, outro clássico mundial. Pênaltis, Lineker 1-0 para a Inglaterra. Brehme 1-1. Bertsley 2-1 Inglaterra. Lothar Matthäus 2-2. Alemanha jogando de verde. Platt 3-2 Inglaterra. A Inglaterra estava muito bem na Copa também. Riedel 3-3. Pirtz perdeu. Aí brilhou a estrela do goleiro alemão. Olaf Thon fez 4-3. Chris Wadrow. E aí a Alemanha Ocidental na final. A Alemanha tinha uma seleção muito forte. Terceiro lugar, a Itália ganhou de 2-1 da Inglaterra. Roberto Baggio, que era o cracaço da Itália, fez 1-0. Aí o gol do cara, mano. David Platt, que foi um dos grandes destaques da Copa também para a Inglaterra, empata. Schilacci fazendo seu gol da artilharia. E a grande final, a polêmica final entre a Alemanha e a Argentina. 42 minutos do segundo tempo, Lothar Matthäus carrega a bola, toca para Klinsmann que se joga. O juizão deu o pênalti. O Brehme pegou a bola. Etrusco, Adidas Etrusco. Foi lá e o pegador de pênalti Goicoechea dessa vez não pegou. Muita frieza de Brehme. Era um zagueiraço. Camisa 3 foi e fez o gol do pênalti da Alemanha, tricampeã mundial de futebol. Olha lá. Terceiro título da Alemanha. O juiz apita o fim do jogo. Foi mó polêmico. Os argentinos, Maradona chorando. Olha lá, a galera da Alemanha lá comemorando. Lothar Matthäus vai erguer a taça e a Alemanha é tricampeã mundial de futebol. Bom, agora a gente vai falar algumas particularidades aí do decorrer dessa Copa aí. Depois da grande final, ó, a gente tem curiosidades como durante o jogo, o árbitro francês Michael Valtrot distraiu-se. O tempo normal terminou empatado em 1-1, que levou a decisão da vaga para a prorrogação. Na primeira etapa do tempo extra, o juizão acrescentou 8 minutos ali do tempo regulamentar, deixando equipes e torcedores sem entender nada. Mais tarde, o árbitro admitiu ter esquecido de olhar seu relógio. O time da casa se viu em maus lençóis. Os adversários italianos tinham como líder um dos jogadores mais importantes da história de Nápoles, que naquela temporada ainda defendia a equipe, a camisa napolitana, Diego Armando Maradona. O que se viu nas arquibancadas foi uma disputa das duas torcidas, sendo uma festa ítalo-argentina a favor do país latino-americano, como eu havia falado, invariavelmente mais intensa durante a partida, que fez diferença na disputa de pênaltis, que tem o fator emocional, costumeiramente mais exigido. Cobranças da Argentina convertidas e vaga segurada a decisão. Isso aí foi a semifinal entre Argentina e Itália. A Alemanha foi campeã, a Argentina vice, Itália terceira, Inglaterra quarta, Iugoslávia quinto, Tchecoslováquia sexto, Camarões sétimo lugar, tinha sido a melhor seleção africana até então em história de Copas, e a Irlanda ficou em oitavo. O Brasil ficou em nono, uma das piores campanhas em Copas, que agora que foi pior, né, em 2022, ou não, mas foi por ali. Espanha, Romênia, Bélgica, Costa Rica, Países Baixos, Colômbia e Uruguai. União Soviética, Áustria, Escócia, Egito, Suécia, Coreia do Sul, Estados Unidos e a Lanterna Emirados Árabes Unidos. Chuteira de ouro, Schilacci. Bola de ouro, Schilacci. Fair play, Inglaterra. Seleção da Copa foi Goicoechea no gol. Os defensores Brehme da Alemanha, Paolo Maldini e Francisco Baresi da Itália. Que zaga, mano. Maradona, Matthäus, Paul Gascoigne da Inglaterra e Roberto Donadoni faziam um meio de campo. Puta que timaça, hein, mano. E no ataque, Schilacci, Roger Milá de Camarões, Klinsmann da Alemanha e Cláudio Canidia da Argentina. O Schilacci foi artilheiro da Copa com 6 gols. Scouravi foi o vice-artilheiro com 5. E com 4 gols ficaram Matthäus, Milá, Michel da Espanha e Gary Lineker. Quem teve mais vitórias foi a Itália com 6 vitórias. Menos vitórias, um monte de times. Mais derrotas, Coreia do Sul, Suécia, Emirados Árabes, Estados Unidos com 3 derrotas. Menos derrotas, Itália e Alemanha, que chegaram a não sofrer nenhuma derrota. A Itália saiu invicta. O gol mais rápido foi aos 3 minutos e 59 segundos, do Tsuzik, da Iugoslávia contra os Emirados Árabes. Uma goleada, a gente já falou. A Alemanha fez 15 gols, foi o melhor ataque.
Egito e Coreia fizeram só um gol. Aqui tem várias estatísticas também. Enfim. Aí, volto aqui a falar minhas análises que eu vi. A Copa foi defensiva, embora trouxe grandes jogadores, grandes jogos, novas seleções. E ficava a dúvida se em 94 o Brasil iria conseguir chegar ao tão sonhado tetra, porque a Alemanha chegou ao tri. Então, eram 3 tricampeões do mundo até então. Brasil, Itália e Alemanha, lutando em 94 pelo tetra, que vocês vão ver no próximo capítulo. Ficou como muitas saudades para mim essa geração alemã. A final, que eu sempre torço para a Argentina, nessa final eu torci para a Alemanha e comecei a gostar muito mais da seleção alemã também. Essa camisa ficou marcada para o resto da história também como uma das mais emblemáticas. E para vocês deixo aí saudosamente a Copa de 1990, o fino da bola, é o fino das Copas, no canal Museu da Várzea, a história das Copas do Mundo. Hagen Thailand, valeu!